Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo à nossa conversa de hoje. Olá, tudo pronto por aqui. O tema é um daqueles que, assim, a gente ouve todo dia no jornal, na conversa do café, mas que esconde uma complexidade enorme. Principalmente para quem mira em um concurso público. Exatamente. Estado, governo e administração pública. No dia a dia, a gente joga tudo no mesmo saco, né? Totalmente. Usa como sinônimo. Mas na hora da prova, confundir esses termos é fatal. Nossa missão hoje é exatamente essa: desmontar esses conceitos, peça por peça, com base no material que a gente recebeu. Um material bem completo, por sinal. E a gente começa com a pergunta mais básica de todas. Afinal, o que é o Estado? Alguém aqui já, sei lá, apertou a mão do Estado? Essa é a pergunta de R$ 1.000.000. E a provocação é perfeita, porque o Estado não é uma pessoa, não tem CPF, né? Certo. Ele é uma construção. Uma entidade jurídica abstrata. Ele nasce da necessidade de colocar ordem na casa. De organizar a vida em sociedade. Pensa na vida em sociedade sem regras claras, sem uma força maior para mediar conflitos. Seria assim, o caos. O Estado surge como essa entidade que tem o poder de criar as regras do jogo. O direito. Isso, o direito. E garantir que elas sejam cumpridas, sempre visando o interesse coletivo. Ok, vamos então dissecar essa entidade. Para que ela exista de verdade e não só no papel, o material diz que a gente precisa de alguns ingredientes essenciais. Essa espécie de kit de montagem. Isso, um kit de montagem, o que não pode faltar. Exatamente. A doutrina clássica, aquela que cai na prova, aponta 3 elementos essenciais, que são, assim, indissociáveis. O primeiro é o povo. O componente humano. Isso. E aqui já tem um detalhe importante. Povo não é só um amontoado de gente. É o componente humano com um vínculo jurídico com aquele Estado. Ah, os cidadãos. Os cidadãos com direitos e deveres. É mais que um dado demográfico, sabe? É um conceito de cidadania. Certo, povo. Entendido. E o segundo? Onde esse povo vive? Precisamente. O segundo elemento é o território. É a base física, o espaço geográfico onde o Estado exerce o seu poder. O terreninho para chamar de seu. Exatamente. É o chão onde as regras valem. O material até lembra que a história está cheia de exemplos de povos que são nações, têm uma identidade cultural. Mas não tem um território. E por não terem um território definido, lutam por décadas para se constituir como Estado. O território delimita o alcance do poder estatal. Faz todo sentido. Então a gente já tem as pessoas e o lugar. Mas quem manda? Quem dá as cartas nesse jogo? Imagino que seja o terceiro elemento. É o que amarra tudo. É o governo soberano. E a palavra-chave aí, pelo que eu vi no material, é soberano. É a palavra-chave. Não adianta ter povo e território se quem manda ali, na verdade, está subordinado a uma força externa. Certo. A soberania é essa capacidade de dar a última palavra, de criar e impor as próprias leis sem dever satisfação a ninguém, internamente falando. É o poder supremo dentro daquele território. E tem mais algum? O material menciona um bônus, um quarto elemento, que alguns autores adicionam. Boa. Sim, alguns autores falam da finalidade. Seria o propósito do Estado, o objetivo dele. Como, por exemplo? Defender a dignidade da pessoa humana, promover o bem comum, organizar a vida social. Mas, olha, para a maioria esmagadora das questões de concurso, os 3 primeiros Povo, território e governo soberano. são os que importam. Focar nesses 3 é o caminho mais seguro. Certo. E é aqui que a coisa fica realmente interessante. O material bate muito na tecla da palavra soberano. Por que essa distinção entre soberania e autonomia é tão crucial? Porque é a maior pegadinha de concurso nesse assunto. É onde o examinador tenta derrubar o candidato. A diferença é fundamental. Então vamos lá. Soberania é o poder máximo, como a gente falou. É a capacidade de ditar as regras de forma quase ilimitada no plano interno. É o poder que a República Federativa do Brasil possui. Um exemplo prático disso. O material cita um ótimo. No Brasil, a regra legal é a monogamia.
Em outros países, a poligamia pode ser legal. Isso é o quê? Um exercício de soberania de cada estado. Ok, soberania é o poder total. E a autonomia? Já a autonomia é um poder derivado, limitado. É uma capacidade de legislar e se organizar, mas sempre subordinada a uma ordem maior. Que no nosso caso é a Constituição Federal. Perfeito. É o que os nossos estados, como São Paulo, Rio de Janeiro e os municípios têm. Eles criam suas regras, mas dentro dos limites que a Constituição, que é a expressão da soberania da República, estabeleceu. Então, para fechar, se a questão de prova tentar trocar governo soberano por governo autônomo como elemento essencial do Estado, está errada. O Estado tem governo soberano. Os entes dentro dele têm governos autônomos. Entendido. O mapa está ficando mais claro. Agora, como esses elementos se organizam? Como o poder é distribuído dentro do território? Isso nos leva às... Formas de Estado. Exato. Exato. Como o poder político se distribui geograficamente. E o material até traz um macete, né? Sim, forma de Estado igual federação. Ajuda a lembrar. Ajuda muito. E basicamente existem duas formas principais. A primeira é o Estado unitário. Unitário, o nome já sugere, centralização. Exatamente. A característica principal é a centralização do poder político. Existe um único centro de poder, uma única fonte de legislação para o país inteiro. Um exemplo. O Uruguai, nosso vizinho. As decisões importantes são todas tomadas lá em Montevidéu e valem para o país todo de forma uniforme. Certo. E a outra forma, que a nossa, seria o oposto. O oposto é o Estado federado, ou a federação. A marca registrada aqui é a descentralização política. Que é o nosso caso. É o nosso caso. O poder é distribuído entre entidades políticas autônomas: a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. E aqui a gente volta no ponto anterior. Eles têm autonomia. Autonomia, não soberania. E tem um ponto que o material destaca que é fundamental. Na Federação Brasileira, não existe hierarquia entre esses entes. Isso é importante. Muita gente acha que a União manda nos estados. Pois é, mas não é uma relação de subordinação. O prefeito não é subordinado ao governador, que não é ao presidente. São esferas de competência diferentes e todos são autônomos nos termos da Constituição. E o material ainda fala de um outro nível de organização, a confederação. Como ela se encaixa nisso? A confederação é um passo além. Ela não é uma forma de Estado, mas sim uma união de Estados, soberanos. Ah, então a palavra-chave muda de autônomo para soberano de novo. Exatamente. Eles se unem por um tratado, por um objetivo comum, como defesa ou comércio, mas cada um preserva a sua soberania. E qual a consequência prática disso? A consequência crucial é o direito de secessão, o direito de sair. Como eles continuam soberanos, eles podem, a qualquer momento, decidir deixar a União. O Brexit? O exemplo clássico e recente é o Brexit. A União Europeia funciona como uma confederação nesse aspecto, e o Reino Unido exerceu seu direito de sair. Na nossa federação, o pacto é indissolúvel, é cláusula pétrea. Nenhum Estado pode simplesmente decidir: cansei, vou virar um país independente. E não tem o botão de ejetar? Não tem. O vínculo é permanente. Ok, então o Brasil é uma federação. O que isso significa na prática? O material lista 3 características principais da nossa federação. Vamos detalhar isso um pouco. Vamos lá. A primeira é a descentralização político-administrativa. Que é o que a gente já falou, certo? O poder não está só em Brasília. Isso. Mas é importante ver as duas partes. É descentralização política, porque os entes, como o município, recebem a capacidade de legislar, de criar suas próprias leis sobre assuntos de seu interesse. E a parte administrativa? É a capacidade de executar os serviços, organizar a saúde, a educação, o transporte local. Eles têm autonomia para se administrar. Certo. A segunda característica parece mais complexa. Participação das vontades parciais na vontade geral. É um nome técnico, mas a ideia é simples. Como um país com as dimensões do Brasil, com realidades tão diferentes, acomoda essas diferenças na hora de fazer as leis nacionais? E a resposta é? O Senado Federal. O Senado é a casa que representa os estados.
Cada estado, não importa o tamanho ou a população, tem a mesma representação. 3 senadores. 3 senadores. Isso garante que as vontades parciais de cada estado participem da formação da vontade geral, que são as leis que valem para todos. É um mecanismo de equilíbrio federativo. Faz sentido. E a terceira característica? É a capacidade de auto-organização dos Estados-membros. Que é o poder de cada estado criar sua própria constituição, imagino? Exatamente. Cada estado tem sua própria constituição estadual, que obviamente precisa estar de acordo com a Constituição Federal. E a partir daí, eles organizam seus próprios poderes. Sua Assembleia Legislativa, seu Tribunal de Justiça, sua estrutura administrativa. Perfeito. Acho que a teoria está bem amarrada. Que tal a gente ir para a prova dos 9? Ótima ideia. O material traz algumas questões de concurso. Vamos ver como essa teoria toda é cobrada. Vamos lá. A primeira questão que eu vi aqui afirmava que o Brasil é um estado unitário, caracterizado pela centralização do poder político. Já para por aí, o erro é imediato, gritante. Totalmente. Como vimos, a marca do Brasil é justamente a descentralização política, a existência de entes autônomos. Isso nos caracteriza como uma federação. Estado unitário é o modelo oposto. Questão fácil depois dessa conversa. A segunda falava sobre uma característica essencial da federação, e as alternativas erradas mencionavam coisas como centralização política ou existência de um só órgão legislativo. Claramente erradas. A alternativa correta, como a gente mesmo já adiantou, era justamente a participação das vontades parciais na vontade geral. isso, que se materializa através do Senado Federal. É o DNA da federação na nossa estrutura. Teve uma terceira que parecia ter sido feita sobre medida para nossa discussão sobre soberania e autonomia. Perguntava o que a República Federativa do Brasil tem que os estados e municípios não têm. E essa é clássica. As opções eram autonomia, auto-organização, capacidade de ter leis próprias. Coisas que todos eles têm. Exato. Tudo isso os estados e municípios também têm, em seus níveis. A única característica que é exclusiva da República Federativa do Brasil, do Estado como um todo, é a soberania. Só ela está no topo da pirâmide. Só ela. A soberania é una e indivisível. E a última questão que eu separei era uma sutileza. Ela afirmava que no Estado federado existe apenas um poder soberano. A pessoa poderia se confundir pensando nos vários governos estaduais, municipais. Exato, essa é a pegadinha, mas a afirmação está corretíssima. Por quê? Na Federação Brasileira existem vários entes autônomos, União, Estados, DF, municípios, cada um com seu governo, mas existe apenas um poder soberano, que é o da própria República Federativa do Brasil. Que se manifesta pela Constituição Federal. Isso. Se tivéssemos vários entes soberanos, não seria uma federação, seria uma confederação. Uma bela questão para testar o entendimento fino do conceito. Então, passando a régua em tudo isso, o que fica aqui, para entender como o Brasil funciona, a gente precisa separar as coisas. O Estado é a estrutura permanente. O palco, a estrutura do teatro. Boa. O governo é o elenco que está em cartaz em uma determinada temporada com um diretor específico. Transitório, com um projeto político. E a administração pública é toda a equipe de bastidores, a estrutura técnica que faz o espetáculo acontecer noite após noite, não importa quem esteja no palco. Perfeito. A estrutura, a direção e a execução. Com esses papéis bem definidos, o mapa do poder fica muito mais claro. Mas isso, claro, levanta uma nova questão fundamental. Qual seria? Agora que a gente sabe o que é o Estado, quem o dirige e quem executa, a pergunta seguinte é: como esse poder soberano se manifesta na prática? Como ele efetivamente cria as leis, como ele administra o país e como ele julga os conflitos? Boa pergunta. Como essa máquina toda funciona? E essa pergunta nos leva direto a um dos pilares da organização de qualquer Estado democrático moderno. Um debate que vem lá dos gregos e foi consolidado por Montesquieu, a famosa tripartição dos poderes do Estado. Legislativo, executivo e judiciário. Exato. Mas essa análise profunda sobre as funções, os freios e contrapesos entre cada um desses poderes, isso fica para nossa próxima conversa.
Se este conteúdo te ajudou nos seus estudos para concursos públicos, aproveite e assista agora a outros vídeos de nosso canal. Aqui você encontra material gratuito, dicas de estudo e conteúdos atualizados para concursos públicos. Inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nenhuma aula, compartilhe com outros concurseiros e deixe seu comentário com dúvidas ou sugestões. Pode Passar Cast. Conteúdo certo para quem estuda para passar em concurso público.